and feel the vibes. Fala aí, pessoinhas! Tudo belezinha aí? Então, gente, no vídeo de hoje, como vocês estão vendo aí no título desse vídeo, vamos matar a nossa nostalgia. Exatamente o que vocês ouviram. A nostalgia que a gente vai reagir o vídeo de um canal que tinha analisado pra gente, pra fazer um comentário junto com vocês. É os Backyardigans, gente. Mas nossa, o Backyardigans fazia muito na minha infância, que quando eu assistia, cantava junto com eles. E algumas músicas mais tocadas que tem na minha vida. Enfim, eu não lembro, mas eu lembro de algumas músicas que foram mais marcadas pra gente. E sim, a gente vai reagir do canal Não Viaja. Eu tô te recomendando também, porque esse canal, do canal Não Viaja, ele fez algumas análises dos Backyardigans. Fiquei sabendo que ele fez também do Peppa Pig, mas para nosso assunto aqui é os Backyardigans, pra gente matando a nossa nostalgia aqui. Mas antes da gente começar o react dos Backyardigans, que é o episódio é a grande corrida. Então, se inscreva aqui no canal do YouTube e pode deixar a sua joinha do like. Ativa esse sininho das notificações para você não perder as novidades aqui no canal do YouTube. E para quem quiser me seguir no Instagram, está aqui. Então, gente, chega de molezinha. Então, bora partir direto do que interessa. Então, gente, já estamos aqui para trazer esse react junto com vocês. E nossa, só sei que a expectativa tanto é nossa nostalgia, lembrando algumas músicas dos Backyardigans, algumas falas mais importantes que fizeram com os Backyardigans pra gente. Então, chega de molezinha, então bora simbora! A grande corrida! O episódio começa com o Ash brincando no quintal, e ele tá correndo por aí fingindo ser um corredor. E logo após ele explica pra gente como uma corrida funciona. E é assim que uma corrida começa. Primeiro você Isso me lembra muito esse episódio, cara. Marcou também algumas temporadas dos Backyardigans, do 1 até o 4. se coloca em posição. Quando você escuta em posição... Ele também menciona que queria ganhar alguma corrida, já que ele nunca venceu uma. Mas acontece que eu nunca ganhei uma corrida. E logo após isso, é claro, infelizmente, ele começa a cantar, pois é Backyardigans, né? Não ia esperar o quê? Então, pelo bem da nossa saúde mental, eu vou avançar. Vamos lá, hoje é o dia. Depois dessa... Pois é, quem não quiser ouvir, mas ele quer fazer uma análise pra gente, e eu comentando assim. Mas assim, as músicas que mataram pra gente, pra nossa nostalgia, é muito marcante algumas músicas dos Backyardigans. Essa música que acabou de passar também me lembrou, velho. Aquele vamos lá, hoje é o dia. Enfim, eu não sei o resto da música, mas o importante é que lembrei essa música. cantoria toda, a Tasha chega do nada e pergunta pro Ash se ele tá pronto para a corrida. Pronto pra correr? Claro, Tasha. Pode apostar. Então ela pergunta para o Ash o que era aquela coisa amarrada na cintura dele, e ele responde que era uma bolsa de corrida. E dentro dela tem tudo que um corredor pode precisar, pois segundo ele, ninguém sabe o que pode acontecer em uma corrida. E então eles vão para o meio da floresta, porque a largada da corrida vai ser lá. E ela explica para o Ash como vai ser o trajeto. Primeiro, vocês precisam atravessar a floresta, depois passar pelas montanhas de snowboard, depois remar pelo oceano e depois atravessar o deserto. O Ash fica surpreso pelo fato da corrida ter um trajeto muito longo, mas a Tasha fala que a corrida é longa porque ela simplesmente ao redor do mundo. Muito ao redor do mundo que tem, né? Só que eu lembro que tem nesse cenário dos Backyardigans, como a gente viu, é na floresta, no gelo, remando na água e depois no deserto. E logo no final da corrida, vocês vão ver o que vai acontecer. Quem não assistiu os Backyardigans, vocês vão ficar sabendo depois. Hein? Hã? Hein? Aí depois quem assistiu já sabe o que vai acontecer.
E eu tenho certeza que alguém vai morrer no meio do caminho. Ah, e lembrando, a Tasha ela não vai correr porque ela é tipo a juíza da corrida. Depois ela nos apresenta quais são os outros corredores. E mostra também o quão eles são, porque todos têm medalha em algum esporte, menos o Austin, é claro. O Pablo já ganhou uma medalha de ouro numa corrida. Tyrone já ganhou uma medalha numa corrida de Cada snowboard. participante. Nico já venceu uma corrida de caiaque. E adivinha o que acontece quando todo mundo vai pra linha de largada? Eles cantam, cara, é claro que eles cantam, é óbvio que vão cantar esse inútil. Depois de mais uma sessão de tortura, o Austin Botou botou F no Mas enfim, essa foi boa. Pegou massa mesmo. É mesmo, às vezes, a verdade que quem não curta mesmo de ouvir os backyardigans um pouquinho, né? Mas tá bom, né? o Tyrone sai correndo a, sei lá, meio quilômetro por hora, enquanto o Pablo sai correndo mais que o Usain Bolt e com som de motor de carro ainda por sinal. Um dos melhores motores. Os três param, a Tasha dá um mó xingão neles porque a corrida começou, eles estão parados, e o Pablo tá mó feliz porque ele tá muito na frente dos outros. E ele faz algo que ninguém imaginaria o que ele ia fazer. Ele canta! Na frente estou veloz, eu sou. Você deve estar achando que o Tyrone e o Nico devem ter ultrapassado o Pablo enquanto ele tava cantando, mas isso não aconteceu. Sabe por quê? Porque eles estavam cantando. Um momento, pausa para respirar um pouco. Então eles chegam na parte dos obstáculos. O Pablo e o Tyrone passam sem problema nenhum, mas a Nico acaba tropeçando, ela cai e acaba quebrando todos os ossos da... Neymar na Copa de 2014. O jeito rolando, né? Mentira, ela só ralou o joelho mesmo. Então o Austin chega e socorre ela, botando um curativo que ele tinha guardado na sua bolsa. E depois eles seguem com a corrida. E então os corredores chegam numa montanha nevada. E eles têm que descer de snowboard até chegar... Aí, no gelo. Se fosse no gelo, mas ele falou montanha nevasca, né? Que ele falou. Tá bom. O Pablo fica com receio, pois ele disse que não é muito bom em snowboard, mas ele dá uma de e desce mesmo assim. Depois do Pablo descer, o resto do pessoal chega, e o Tyrone fica se gabando porque ele fica dizendo que ele é muito bom nesse esporte. E pra grande surpresa de todo mundo... Outra música, cara, tá ficando chato! O Pablo acaba se distraindo com a música. Nesse daí ficou revoltado mesmo. Cada música por 5 minutos... Aí vai e canta. 3 minutos, vai cantando. E ele acaba ficando pendurado na beira de um penhasco. Mas ele não aguenta mais ficar se pendurando. Ele cai de uma altura de 745 metros. E quando ele toca o chão, ele quebra o pescoço. Também não foi isso que aconteceu, só tô brincando de novo. O Austin só pega uma corda que também tava na bolsa dele e resgata o Pablo, só isso. Bom, o Tyrone já tá lá embaixo e ele diz que não sabe como dirigir um caiaque. Português perfeito meu, hein? Ele diz que está confiante que pode vencer a corrida, porque ele está muito na frente dos outros. Ele foi levemente burro por ter falado que ele está na frente, sendo que geral tá vindo atrás. E então, a corrida... Ele fez com muita confiança demais, esse Tyrone, hein? Falou mesmo que tava lá na frente demais, enquanto os outros lá atrás estavam chegando. E olha só o que ele fala. Burrico! Ai, que burro, dá 0 pra ele. E o Tyrone já ultrapassado pelo Pablo e pelo Nico. Eu avisei. E o Tyrone acabou sendo burro de novo porque ele deixou seu remo cair na água. Agora, totalmente seu controle do caiaque, o Tyrone vai em direção a uma rocha pontuda. Eu sei que tem mais de uma pedra pontuda, mas né, segue o roteiro. Eu acho que tá numa velocidade maior que as minhas falas nesse vídeo e tenta salvar o Tyrone. Mas ele acaba não chegando a tempo e o Tyrone bate na rocha e ele afunda e morre afogado. Eu juro que é a última vez que eu faço isso. O que acontece de fato é que o Austin acaba achando o remo dele e usa uma bengala, pra poder pegar o remo dele. Bengala. Pode dizer que a bengala fosse um cabo de guarda-chuva com a bengala. Qualquer um dos dois. Então, como é de se esperar, o Austin devolve o remo pra ele e a corrida continua. O Austin tá muito humilde nesse episódio. Então o episódio 4... É muito mais do que humilde para que o Austin ajuda com tudo. Com tudo, qualquer tudo. E claro, senhoras e senhores, ela canta! Na frente estou veloz, eu sou. Depois de mais música, ela finalmente chega na última parte da corrida, a parte do deserto. E quando por fim todo mundo chega no deserto, eles ficam reclamando uma coisa em comum. O calor e que eles estão com sede e cansado pra... Enquanto o geral tá cansado, o Austin já tá mal tristão, tá deprimido. E ele acha que não vai ganhar a corrida, pelo fato de ele ter ficado
Pois é, nas últimas corridas, ele não ganhava um monte de corridas. Ele não ganhou na floresta, ele não ganhou no coisa do gelo e nem ganhou no caiaque. Pois é. Fazer o quê? Depois disso, não vou precisar falar nada, né? Porque ele canta de novo. Eu só... Não lembro. Depois de mais música ainda, o Walsh chega e vê que todo mundo tá morrendo de sede. E ele, sendo humilde de novo, ele tira uma garrafa d'água dentro da bolsa dele. Eu não sei como é que uma bolsa desse tamanho consegue carregar um curativo, uma corda, uma bengala e uma garrafa d'água. Então ele... Faz sentido ou não faz sentido? Não! Porque, pelo que eu tô vendo, a garrafa ali... Pois é, como é que iria tirar com uma garrafa com um tamanho desse pra tirar as coisas por tudo que tem? Que bolsa é essa? É o super bolsa não sei o quê? toda a água dele pros outros corredores lá, pra não morrer desidratado. Então eles estão chegando na reta final e eles cantam. A corrida tava acirrada, tava todo mundo empatado. E quando eles estavam chegando na linha de chegada, acontece isso. Agora eu tô aqui pensando, alguma criança realmente ri disso? Austin, tira do bolso o item que vai dar. Cadê que apareceu aqui? Agora eu tô aqui pensando, alguma criança realmente ri disso? Tá bom. Austin, tira do bolso o item que vai dar a sua vitória. Uma tesoura. E ele corta a fita e ganha a... Algumas regras de corrida fariam sentido nisso? Por simples uma tesourinha para ganhar uma corrida? Ele nem sequer atravessou a linha de chegada, ele só cortou a fita e disse que ganhou. Então o Austin finalmente ganhou a medalha que ele merecia o tempo inteiro. Todo mundo comemora, a barriga começa a roncar e o episódio acaba. Vou confessar uma coisa pra vocês, esse é um dos meus episódios favoritos quando eu era criança. E olha, eu tô com pena dos meus pais por terem aguentado essas músicas tão horrendas. Mas ó, apesar das músicas ter sido chata, foi bom pra caramba ter assim... Caraca, falando algumas músicas que, por conta da nossa saúde mental, algumas músicas que já ouvidas, né? Ah, não quero saber. Vou pular a música, não quero nem saber da música. E é isso. Enfim, esse foi o episódio dos Backyardigans da Grande Corrida. Vamos para mais uma? Então, vamos nessa. O próximo episódio que a gente tá aqui para trazer é Marte, Aqui Vamos Nós. Também me lembra muito esse episódio do Pablo, a Uniqua e o Austin buscando um mistério de um som estranho detectado por uma alienígena falando "Olha, olha, olha". Então, gente, bora para mais um episódio do Backyardigans com o canal Não Viaja. É o ratão, é o bola-bola, é o ratão, é o bola-bola. Marte, aqui vamos nós! O episódio começa com todos os personagens fingindo que estão em uma estação espacial, no qual a Uniqua, o Pablo e o Austin são astronautas e o Tainone e a Tati estão trabalhando na torre de controle. Oi, eu sou a Capitã Uniqua. Eu sou uma astronauta. Eu também. Eu também. Eu também. Então a torre de controle dá uma tarefa para os astronautas. No caso, eles têm que ir para Marte para poder investigar o que está fazendo um barulho estranho que foi detectado por eles. Pera, vocês estão querendo ir para Marte? Então quer dizer que eles trabalham na SpaceX, pô. E claro, já que essa é Backyardigans, é óbvio que eles vão cantar. Mas pelo menos essa música não é chata. E eu vou deixar ela tocando? É claro que não. Podia deixar uns 4 segundinhos, né? Ou assim, uns 6 segundinhos, né? Porque essa música também me lembrou Marte, Aqui Vamos Nós. Enfim, vamos nessa. Somos a tripulação. Pronta pra Então eles preparam para o decolar. lançamento do foguete. É um lançamento lá, um equipamento que deixa a NASA no vácuo. E o ônibus espacial deles não é qualquer um, né? Porque, olha que foguete bom. E então começa a contagem regressiva para o foguete poder decolar. Preparar para a decolagem. 10, 9, 1, decolar. Caraca! Aqui vamos nós. Esqueci que tem música.
Nós acabamos de chegar. Eu lembro quando eu tinha o DVD dos clipes dos Backyardigans, fazia esse clipe musical dos Backyardigans. Também fez muita nostalgia quando eu tinha esse DVD. Nita Marte. Pera um minuto, como é que eles chegaram tão rápido? De acordo com o Google, demora 4 meses pra chegar em Marte. O que ele pesquisou aqui? Quanto tempo demora pra chegar em Marte? De 3 a 4 meses para Marte. A cada 26 meses, mais ou não sei o que tá tampado ali que não dá pra ver. Mas enfim, diga você nos comentários. Faz ou não faz sentido esse clipe dos Backyardigans o tempo todo, aí depois chegaram lá em Marte, hein? Diga na sua dúvida de vocês. E sabendo que eles chegaram lá em menos de 2 minutos, em que velocidade os filhos da mãe estavam? De acordo com os meus cálculos, isso é terra marciana e isso é rocha marciana. Ah, bom, por um minuto eu pensei que era de Júpiter essa p. Então a gente chegou com um carro espacial, que na verdade é super tecnológico e extremamente se age como um cachorro. Nada a ver. Pode ser cachorro robótico, entendeu nessa? Também não E a lembro. Tasha, graças a Deus, interrompe essa cantoria pra dizer que eles detectaram mais um barulho. E eu esqueci de mostrar qual barulho era. De acordo com os meus cálculos, ele está vindo de algum lugar ali. O que ele quer lá? Não tem absolutamente nada. Mais música? Não passou nem um minuto de desde a última vez que veio a outra. Ô pessoal, você lembra quando eu falei que as músicas desse episódio é legal? Esquece isso. 30 segundos, quando o Pablo ia falar sobre a direção que tá apontando, da onde vem esse barulho? Aí do nada, volta com a música que eles estavam cantando. Pois é, né? Ele fazendo análise e ele nem aguentando nessa. Essa é boa. Então eles vão para o lugar onde o Pablo apontou onde eles deveriam ir. E com isso uma pedra acaba caindo na cabeça do Pablo. Ei, o que aconteceu? Alguma coisa bateu na minha... Ai! Ainda bem que uma pedra caiu exatamente no momento que ele ia falar a frase, porque senão ia ter aquele momento lá, aquela música. Believe it or not, I'm walking on air. Então a outra pedra acaba caindo na cabeça da Niqua e começa uma baita de uma tempestade de pedra. Ativar a proteção do carro espacial. Por que eles não fizeram isso quando o Pablo levou uma pedrada na cabeça? Porque assim só iria. Não, depois que o Pablo foi sendo atingido por uma pedra, tava caindo tiquinho só. Meteoritos, parece? Meteoritos? Não sei. Enfim, eu estava falando que assim, mas os três assim, eles não pensaram tão rápido assim pra botar um guarda-chuva do cão de cachorro robótico. Foi nesse momento aí, como a gente viu, eles pensaram assim. Só tô parando rapidamente o vídeo aqui pra mostrar o jeito que o Austin ficou quando ele levou a pedrada. A cara do Austin. O que está acontecendo? Está tudo em ordem aqui, torre de controle. É só uma pequena chuva de meteoro. Pera um minuto. Não era pedra, era meteoro. Então quer dizer que esse capacete deles é duro mesmo, hein? Eu ia falar no momento, eu falei meteorito, mas é a chuva de meteoro mesmo. E eu acho que também confundi nessa, junto com o rapaz que tava falando, o canal Não Viaja. Eu acho que nós dois confundimos junto com você falando pedra e eu falando meteorito. Aí no desenho, falando chuva de meteoros. Mas, enfim. Mas tá aí. A Niqua falando que é uma rocha de uma pedra de chuva de meteoros, enfim. Então eles correm pra dentro de uma caverna porque começou a chover uns meteoros maiores e eles poderiam ser esmagados. Então eles caminham um pouco dentro da caverna lá e eles descobrem que tem um baita de um abismo. Só que o penhasco que eles estão tá perto de desabar, porque ele começou a rachar. Então o carro deles lá acaba jogando uma bolinha de tênis, eu acho, lá. E isso foi o suficiente pra poder colapsar o negócio que eles estavam em cima e eles acabam caindo no abismo. E infelizmente, depois de ter dado tudo certo, o Walt fica assustado porque eles não têm o robozinho deles. A situação fica pior quando a Niqua tenta fazer contato com a torre de controle, só que eles perdem o contato. Os nossos astronautas estão perdidos para sempre em Marte. Nunca mais vamos vê-los. Tyrone, o que há? Eles são astronautas. E não importa o que aconteça, eles nunca vão desistir. Eu disse isso. Estamos. Lembra o ditado: desistir é para os fracos. Mas eles vão fazer o quê? Perderam os contatos, estão embaixo do subterrâneo. Diga pra mim nos comentários. É assim, a água parece o que aí? Porque
A água que, pelo que eu tô vendo, a água rochosa. Depois da Nico motivar eles a continuarem, eles veem que estão isolados. Mas eles veem que tem algo se aproximando, que provavelmente é ameaçador. Mas pro fim que estão indo em direção a eles, era só o robô que se perdeu, mas achou já. Então eles avançam ali com o robô deles e eles encontram uma cidade alienígena bem épica. Então eles batem na porta de um dos prédios e um pequeno alienígena atende. Então eles seguem esse alienígena, porque era ele que estava fazendo esse barulho, e eles acabam parando dentro da casa dele. Então eles se encontram com a mãe do alienígena. Esta é a Boinga. E eu sou a mãe dela. O Paulo pergunta por que Eu acho que há pouco fiz o sonzinho desse alizinho. ela fica falando só boinga. E a mãe dela explica que a palavra boinga é praticamente usada pra tudo no idioma deles. Quase tudo chama Boinga aqui. Isso também me lembra muito essa música. Quando eu tinha esse DVD dos clipes dos Backyardigans, também fazia essa parte disso, das músicas. Pra vocês terem noção quanto que essa música é longa, eu botei ela em uma velocidade que ela tá 50 vezes mais rápido. E ela deu 2 segundos. Essa música tem 2 minutos. A Boinga, ela pega o celular da mãe dela e acaba ligando pra torre de comando sem querer. E passa pro celular da Nico, começou a souber de tudo. E bom, eles explicam tudo sobre o barulho lá, que acharam a mãe, os alienígenas, porra tudo lá. E o episódio acaba. É isso. Bom, galera, estamos no fim do mais do vídeo. Pelo episódio que lembramos, também marcou também na nossa infância também. Esse foi o segundo episódio que a gente reagiu aqui dos Backyardigans com análise do canal Não Viaja. O próximo vídeo que a gente vai reagir também é o mais icônico dos Backyardigans. É aquele eu esqueci o nome do episódio, mas é um episódio que tem a ver com cowboys, entendeu? Mas a gente vai ver com detalhes, ou vai falar o nome do episódio e vamos lembrar juntos. No Velho Oeste. O episódio começa... Sim, o episódio no Velho Oeste. Isso sim que também marcou muito pra mim. E eu lembro na minha infância, quando eu assistia com a minha irmã, alguns últimos minutos desse episódio é aquela música: e aí, cowboy, vamos comemorar, vamos comemorar. Eu tenho certeza que vocês lembram também. com Tyrone na frente da sua casa brincando de cowboy. Eu sou um cowboy e estou com chapéu de cowboy, com botas pontudas de cowboy. Sou um cowboy e vou cavalgando o chão. Que beleza, mal começou o episódio e já tem música. Então ele começa a andar pelo quintal e ele encontra uma corda no chão. Ao pegar a corda, ele pensa que alguém a perdeu e começa a gritar que achou uma corda. E ele quer ver se alguém vai aparecer para pegá-la. Olá! Alguém aí perdeu uma corda? Após ninguém aparecer, ele decide ficar com a corda e ele vai embora. Logo depois que ele sai, o Nico, a Tasha e o Pablo aparecem. E eles estão procurando justamente a corda que o Tyrone levou. Estamos procurando a corda da Uniqua. Você por acaso viu minha... Se fosse por sorte, alguém tivesse lá fora algumas casas desses três aí, o Pablo, a Nico e a Tasha, eles iriam ouvir o Tyrone gritando: alguém perdeu aí a corda? É algum de vocês? Pois tá aí, não tem ninguém. É verdade. Onde foi que você deixou? Bem aqui. Então o Pablo vê algumas pegadas de botas de cowboy e eles falam que pertence a um bandido. Significa que estamos lidando com um bandido. Um bandido? Então eles decidem ir para o Velho Oeste para poder seguir esse tal bandido. O Pablo de imediato vê algumas pegadas do cavalo do ladrão e aparentemente ele tá indo longe. Mas a Tasha fala que eles não iriam desistir, nem que eles tivessem que ir até o estado do Texas, que é longe pra pegar ele. E claro, eles cantam. Somos cowboys, vamos cavalgando. Durante essa música eles andam por um canyon, mas eles acabam se perdendo. Então começam a chamar por ajuda. Socorro, 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 socorro. Alguém não ajuda. Então o Tyrone surge numa entrada triunfal e oferece ajuda. Ele disse que vai fazer os cavalos escalarem o canyon. O Pablo pergunta como ele vai fazer os cavalos subirem aquele barranco. E a resposta é simples: ele vai atrair os cavalos com maçãs. E por incrível que pareça, isso dá certo. Porque os cavalos adoram mesmo maçã, né? Ou às vezes capim, a mata, não de coisa, a grama alta assim. É aquela matazinha de coisa pequenininha, entendeu? Eu acho, né? Cowboy Tyrone, isso foi incrível.
O Tyrone pergunta o que eles estão fazendo e respondem que estão atrás de um bandido. Eles até convidam o Tyrone para ajudar, mas ele responde que precisa ir ao Texas e ele vai embora para seguir seu rumo. Depois o Pablo encontra mais pegadas e eles a seguem. Então a cena corta pro Tyrone chegando no rio e de uma forma muito épica ele salta o rio com seu cavalo. Então os outros cowboys chegam no rio e eles decidem fazer o mesmo que o Tyrone fez. A Nico e a Tasha passam de boas, mas o Pablo acabou tendo problemas. No momento que ele ia saltar, o seu cavalo acabou ficando com medo e jogando ele pro outro lado do rio. E o cavalo acaba fugindo. Vacilão o cavalo, hein? Pelo menos eu atravessei o rio. É, mas o malhado se foi. Eu tô mais lembrando do episódio, mas essa me pegou. Após o malhado vazar dali, o Pablo tem uma crise de ansiedade. E nós somos sozinhos, sou um cowboy sem cavalo. Onde já se viu um cowboy sem cavalo? Então o Tyrone surge com o malhado em outra entrada triunfal. Ele disse que estava descansando e viu o malhado perdido. E ele de novo fez aquele truque com a maçã. Os outros cowboys convidam de novo o Tyrone para pegar o bandido, mas ele recusa mais uma vez e fala que já está ficando muito tarde para pegar o bandido. Os três ali, o Pablo, a Tasha e o Nico, não deram conta que era o Tyrone o tempo todo, né? Por quê? Eu já falei, né? Quem mandou alguém ficar dentro de casa, ou qualquer momento a gente não sabe o que estava fazendo? E como já estava escurecendo, eles decidem montar um acampamento. Boa noite, parceiros. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Na manhã seguinte, o Tyrone é o primeiro a acordar e ele decide seguir seu rumo ao Texas. Mas quando ele tá saindo, ele não percebe que algumas maçãs estão caindo da bolsa dele. E com isso, elas formam uma trilha. E com esse monte de maçã no chão, isso acaba atraindo os cavalos. E o Tyrone começa a cantar de novo. Para o Texas. Vou para o Texas. Depois o resto do pessoal acorda. E quando eles veem que uma cacetada de coisa sumiu, eles falam que o bandido, além de ter roubado os cavalos, ele sequestrou o Tyrone. E depois eles veem mais pegadas do bandido e eles novamente seguem elas. É sério, como eles não perceberam que o bandido esse tempo todo era o Tyrone? Ele é o único que tá de bota. Eu já tinha falado isso também. Eles nem desconfiavam que era o tempo todo era o Tyrone, né? Mas e as botas? As botas pontudas de cowboy. E nem notaram quando o Tyrone saiu do negócio do colchão e nem percebeu o caminho até o cavalo. Devia ter percebido. O Boy Tyrone salvou a gente. Agora precisamos salvá-lo. E nossos cavalos. Mesmo sem cavalo, ainda sou o melhor seguidor de pegadas do Oeste. Vamos seguir as pegadas. Depois a cena corta pro Tyrone chegando na divisa com o estado do Texas. E se tu não manja muito de geografia, isso aí é o mapa do estado americano do Texas. E o Tyrone fala que ele está indo pra um lugar pra poder descansar. Já vou mostrar qual é. Depois a cena corta pros outros cowboys quase chegando na divisa do Texas, só que eles estão cansados. Só que o problema é que as pegadas estão sumindo e eles precisam ir mais rápido. E pra ir mais rápido, eles decidem usar esse trem que eu esqueci o nome aí. E claro, eles cantam de novo. Texas, vamos nós. Eu lembro de todas as músicas do Backyardigans desse episódio. Então já tá de noite e o Tyrone finalmente chega no lugar que ele vai descansar. E esse lugar é a cabana do velho vaqueiro. O Tyrone fala que o vaqueiro está na Califórnia, mas ele não se importaria que alguém dormisse lá. Ou seja, ele tá invadindo a casa do cara. É, foi mesmo que o Tyrone deu uma notadinha, que não tem ninguém mesmo. Pois aí, como eu falei que eu lembro nesse episódio, botaram os cavalos juntos, né? Ele foi dar uma descansada. Os cowboys também chegam na cabana e ao ver as coisas deles e do Tyrone lá, eles falam que o bandido fez o Tyrone de refém. Então eles vão na porta da cabana pra enfrentar o bandido. Bandido! Meu Deus, ela é muito burra, porque ela grita assim, bandido, no lugar onde tá o bandido. Você é burro, cara, que loucura. Eles deveriam fazer, sabe o quê? Sabe o quê? Fazer alguma coisa sem que o bandido percebesse. Mas como ele falou, é o bandido com o bandido mesmo, é o Tyrone. Com essa gritaria toda, o Tyrone acaba acordando. E ele acha que o bandido foi capturado na porta da cabana. E ao pensar que o bandido poderia invadir a casa, ele decide sair pela porta dos fundos. Veja daí, bandido! E nada de tentar nenhuma gracinha. Nós te cercamos.
Depois desse susto, o Tyrone pergunta se eles capturaram o bandido, mas eles falam que não, e falam que eles estão tentando invadir a casa pra pegar ele. Quando eu contar até 3, vou abrir a porta e todo mundo entra e pega ele. 1, 2, 3. Ao entrar na casa, eles veem que não tem ninguém. E eles veem que a porta dos fundos está aberta e correm pra ver se o bandido fugiu por ali. E de novo, não tem ninguém. Puxa, que estranho. Pra onde ele foi? Ah, ele escapou. Maldição. E ao pensarem que eles espantaram o bandido... Foi essa cena. Essa cena, como eu falei, aquela música "E aí, cowboys, vamos comemorar", quando a minha irmã tava dançando junto comigo. Aí eu me lembrei essa. Eles fazem uma festa. Muda pra outra música. Tô cagado de fome. Então, pessoal, é assim que acaba o episódio no Velho Oeste. No primeiro vídeo do canal, o Tyrone foi burro, mas dessa vez ele é inteligente. O resto que foi burro mesmo, foi um retardado. Pois é, quando ninguém percebeu a diferença, que o tempo todo era o Tyrone, mas não mostrou a cena que já falaram que o Tyrone tava com a corda da Uníqua, aí pegou nessa também. Tô cagado de fome. Mas enfim, demos conta também que pra mim foi um dos episódios mais icônicos pra mim, que lembrei esse episódio. Gente, como eu falei, esse foi um dos episódios mais marcantes do episódio do Backyardigans Cowboy. O episódio agora que a gente vai reagir é o Grande Café Espacial da temporada 4. Isso também me lembrou muito esse episódio do dois aliens verdes, que o Tyrone, a Tasha, policiais, astronautas policiais. E a Uníqua, o Pablo, sendo trabalhadores em um espaço na cafeitaria. Então, agora se bora mais análise do canal Não Viaja. O Grande Café Espacial. O episódio começa com o Pablo e a Uníqua fingindo que tem um café espacial. Eu sou o cozinheiro. E eu a garçonete. E depois de eles ficarem se gabando sobre o restaurante, eles começam a cantar. 36 segundos de episódio e já tem uma música. Que coisa boa. Se estiver no espaço e precisar comer. Esses alguns episódios com essas músicas assim, eu não lembro. Eu não sei algumas dessas músicas aí. Fazer o quê, né? Então eles decidem ir ao café espacial porque já está na hora de trabalhar. E o café ele fica nessa estação espacial muito E o café deles é bem aqueles cafezão americanos dos anos 50 que aparecem em todo tipo de filme. Dá pra ver tanto pelo estilo do lugar quanto pelo uniforme do Pablo e pela Uníqua. Eu imagino Star Wars visitando a cafeteira espacial pra dar uma de boa, né? De boa conversando, né? As mesas para receber os clientes. E olha que é super tecnológico, tem máquina de teletransporte. Inclusive eu tô levemente desconfiado que essa garrafa de ketchup nem é um modelo 3D, é só um PNG passando na tela. Depois a Uníqua vê que os policiais Tasha e Tyrone estão se aproximando. Então Pablo fala que com certeza os policiais vão fazer o pedido de sempre, que no caso são 2 ovos meia-lua bem passados e um mingau de aveia. Depois a cena corta pro Tyrone e pra Tasha querendo ir para o restaurante. Mas bem na hora eles são chamados para atender uma ocorrência. Acontece que um alienígena procurado pela polícia chamado Blat foi visto perto do satélite 212. E o poder dele é simplesmente... Não é 17? Eu acho que é 17, né? 212 ou 17. Eu lembro que no episódio falaram isso. É tudo que toca. Temos que pegar esse alienígena perigoso e mandá-lo para a cadeia espacial. Depois a cena corta pro Alien querendo fazer alguma sacanagem lá no satélite. Mas bem na hora a polícia chega pra prendê-lo. Mas acontece que os policiais não viram que o alienígena se escondeu. E ao ver que não tem ninguém lá no satélite, eles decidem procurar em outro lugar. Depois do Alien ter dado outro olhar nos policiais, ele encolhe o satélite. Olha o satélite. Ele encolheu. Deve ter sido Blart. O Blat é literalmente o único indivíduo que tá lá além deles. É óbvio que foi ele que colheu o satélite. O Alien ele fica rodeando em alta velocidade com o carro da polícia e os policiais meio que ficam confusos com ele, porque são burros mesmo. Ficaram confusos ou eles ficaram tontos? O Blat fazendo uma roda de círculo por aí e ele ficou no cantinho embaixo. E eles não acharam, não. Então, eles perdem o Alien de vista, sendo que ele tá literalmente embaixo do carro deles. Então, os policiais decidem memorizar as características do Alien, que no caso são...
Ele é verde e usa roupa roxa. Só isso. Então o alien dá outro olé nos policiais e ele foge e a polícia vai atrás. E é nesse momento que um outro alien idêntico ao Blight aparece. E ele está morrendo de fome. E ele decide ir ao café espacial para poder comer. Depois a cena corta para o Nico e para o Pablo terminando de organizar o restaurante. E isso significa que está na hora de abrir. O Pablo ele começa a estranhar o fato dos policiais já não estarem na porta, porque eles sempre aparecem nesse horário. Mas ele fala que os policiais não iam demorar muito para aparecer e decide começar a fazer o café da manhã deles. E claro, eles cantam de novo. Cada cozinheiro tem... Também lembro essa música, mas eu não lembro a letra da música. Então a Nico começa a levar comida que supostamente iria ser pros policiais. Mas ela fica assustada ao ver que é um alien. O alien come tudo aquilo na velocidade da luz e depois agradece os cozinheiros. Então o alien fala que ela está com fome. E o Pablo decide levar ela para a cozinha porque vai fazer panquecas. Só que eles não percebem que o Blatt, que está sendo procurado pela polícia, entra no restaurante. Cliente! Devem ser os policiais. Então o Blatt decide se esconder em uma das mesas e o Nico fica estranhando ao não ver ninguém. E depois, finalmente, os policiais chegam e o Nico vai lá atendê-los. Os policiais falam que eles não estão lá para comer, e sim para procurar um alien que supostamente foi lá pro restaurante. Os atendentes ficam assustados pelo fato das informações dadas sobre o alien baterem com o alien que eles acabaram de atender. E faz sentido, porque o Nico e o Pablo nem sequer viram o Blatt entrando no restaurante. Vamos levá-lo para a cadeia espacial. Cadeia espacial? Ou assim que eu tô pensando. Ou era pros policiais contar pros detalhes o que alien é. Sim, mas eles falaram que o alien é verde, mas não depararam com as roupas deles. O Blatt é com roxo e aquele ali faz fome, é amarelo. Entendeu? É pra ter dito isso. Porque a Uniqua e o Pablo pensam que iam capturar esse alien ali, como a gente tá vendo nessa imagem. Mas nossa, era para os policiais ter dito isso. O Pablo consegue esconder o alien a tempo, e ele pergunta pros policiais o que esse alien tem de tão perigoso. E eles respondem que o alien fica aí vagabundeando e colhendo os bagulho. O alien lhe dá um berro gigantesco falando que tá com fome. E os policiais perguntam quem disse aquilo. A Uniqua tenta disfarçar, mas não deu muito certo porque os policiais continuam desconfiando. E a Uniqua e o Pablo vão pra cozinha fazer o café da manhã dos policiais. De início eles ficam achando que aquela alienígena realmente era má. A alien ela dá um abraço no Pablo, o que comprova que ela realmente é boa. E a Uniqua fala que provavelmente a polícia tá pegando outro alien. E eles estão com muito medo da polícia prender o alien errado. E por conta disso eles decidem esconder essa alien boa cada vez que algum policial chega perto. Então o policial Tyrone aparece e ele pede pro Pablo e pra Uniqua fazerem 2 sanduíches netunianos no lugar de café. E a Uniqua fecha a porta na cara dele. Provavelmente pra essa espiadinha. O Tyrone tentando dar uma espiadinha. Ó o olhinho dele. Espionildo! Mas estranho. O estranho que eu notei nesse vídeo do canal Não Viaja. Onde é que tu tá, hein? Depois que eu percebi o eco, devia aproximar mais o microfone assim, viu? No celular que você tá gravando. O Tyrone deu, ele percebeu que tinha um alien lá dentro da cozinha. Então... Ou não, né? Ou não, eu não percebeu, né? Eu lembro que ele não falou não. E nem desconfia no momento. Eu lembro que ele só desconfiava. O que a Uniqua tava tentando distrair. O Pablo e a Uniqua têm a brilhante ideia de esconder a fofa dentro de um prato, o que claramente pode dar errado. O Tyrone aparece na cozinha de novo pedindo pra botar mais piques no sanduíche dele. A Uniqua fecha de novo a porta na cara dele. E a Uniqua, sendo uma burra, ela simplesmente pega o prato que ela tá se escondendo e serve aos policiais. Algum problema? Eu esqueci o picles. Então os policiais decidem continuar a busca pelo alienígena. E como é que eles não procuraram enquanto tava cozinhando? Ele tava literalmente atrás dele e eles não viram. Calma aí, paizão. Tá revoltado, é? Tu tá revoltado? É só eles tentando procurar, mas não vasculharam direito com essas cadeiras ali, ó. Essas cadeiras, e eles só procuraram por cima das bancadas, né? Aproveitando a burrice dos policiais, ele decide se infiltrar na cozinha. Eu quase servi a fofa. Veja. Abraço. Puxa vida, isso não é nada. Algumas frases dessa fofa aí também me lembrou muito também. Abraço, eu só queria abraçar. Entendeu? Enfim, vamos continuar. O alien malvado ele decide também se esconder em um prato. E já que o Pablo e a Uniqua não viram que o Blatt se escondeu em um dos pratos, a Uniqua simplesmente pegou o prato que tá o Blatt dentro pra servir pros policiais. Ainda bem que era o alien certo. Seus pedidos estão... botinhas brilhantes. Eu já volto.
E é nesse momento que os policiais finalmente desconfiam que tem algo de errado. E eles cantam, ao invés de ir na cozinha procurar por Alien. Isso é muito estranho. Também não lembro a letra dessa música, infelizmente. Na verdade, eu me confundi. Eles realmente estavam investigando durante essa música, só que uma investigação bem... O Tyrone pergunta o que tem debaixo de uma das tampas, e o Nico fala que são apenas sanduíches. O Tyrone fica estranhando e decide abrir a tampa por conta própria, e realmente tem um sanduíche lá dentro. E enquanto os policiais estavam comendo os dois sanduíches, os dois aliens acabaram fugindo sorrateiramente. Mas o que será que tem debaixo das outras tampas? Só tem um jeito de descobrir. O Nico e o Pablo ficam aliviados, mas os policiais acabaram vendo um dos aliens saindo pela porta e descerem atrás. Eles vão encontrar a fofa. E levá-la pra cadeia espacial. Depois começa uma correria pelo restaurante inteiro, o Blat fica encolhendo as coisas. Os policiais finalmente conseguiram diferenciar o alien bom e o animal. Ou também desconfiaram entre as roupas, né? Porque olha a diferença. Às vezes, de bom para mal. Na hora que eles iam prender o Blat acaba encolhendo ao Nico. Que o Nico quer aquela taxa, mano. Eu tô viajando muito. O Blat ele simplesmente vai pro espaço além pra poder escapar. Mas os policiais acabam indo junto. Não só eles, como a Fofa, o Pablo e o Nico. Agora a perseguição virou uma várzea, porque o Pablo e o Nico estão correndo atrás da Fofa, enquanto os policiais atrás do Blat. E então o Blat ele encolhe o carro da polícia, ou nave da polícia, sei lá. E meu Deus. É a nave. Pode ser a nave. Eles cantam mais uma vez. Uhul! Vamos alcançá-lo. Eu lembro. No momento que o Blat ia encolher a Fofa consegue impedi-lo de uma maneira muito simples. Ela só pediu pra parar. Literalmente isso. Então a Fofa ela convence o Blat a consertar tudo, as cagadas que ele fez. E o episódio acaba. É isso aí. Pessoal, vocês estão ligados que um alien fez mais que a polícia, né? Tá louco. Então, galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É, né? Fazer o quê? Mas também lembramos muito bem esses episódios dos Backyardigans que marcaram muito da nossa infância. É, gente, o vídeo vai ficar por aqui e eu espero que vocês tenham gostado da gente lembrar de alguns desenhos dos Backyardigans, de uma análise que o canal Não Viaja tá analisando pra gente, pra eu fazer isso também, comentando também sobre esse episódio, pra ter mais a ver no episódio. Enfim, se vocês gostaram, já se inscrevam aqui no canal do YouTube, deixa o seu joinha do like, ativa esse sininho das notificações para você não perder as novidades aqui no canal do YouTube. E muito obrigado, canal Não Viaja, por ter participado nesse vídeo. Gente, e lembrando alguma coisa, e foi mal, gente, pela demora, tipo 6 meses, eu acho que 6 meses atrás, parei de postar vídeos por alguns pensamentos aqui, ó, que está guardado na minha cabeça aqui. Alguns próximos conteúdos que eu fico trazendo aqui aqui no canal. Tipo, não tem aquele vídeo do Rocket League? Então, já expliquei já os detalhes, porque eu fico parando às vezes de postar os vídeos aqui no canal do YouTube. Mas eu tenho certeza que da próxima vez, que eu tento pensar muito bem mesmo os próximos vídeos aqui no canal do YouTube, para trazer mais alegria junto com vocês. E eu estou indo embora e falou para vocês. Tchau, pessoal. Fui. Tchau. Até no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Valeu.